Olá! Vamos falar da ação penal de iniciativa privada. Primeiro, devemos dizer que a demanda penal de iniciativa privada é exceção ao princípio publicístico no sistema penal. Porque no sistema jurídico brasileiro, a regra é a ação processual de iniciativa pública proposta pelo Ministério Público, órgão oficial do Estado. Assim, a demanda pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exigir, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça, conforme analisado em podcast anterior. Por outro lado, a demanda de iniciativa privada está centrada em imperativos de foro íntimo. Significa dizer que cabe ao ofendido, isto é, a vítima, decidir se inicia ou não uma demanda penal contra o suposto autor do fato. A vítima tem a oportunidade de decidir se deseja processar o infrator ou afastar esta possibilidade. Observe que, no caso de iniciativa privada, o Estado transfere ao particular, ou seja, ao ofendido, à vítima, o poder-direito de iniciar ação penal de iniciativa privada contra o suposto autor do fato. É bom dizer aqui que o Estado transfere ao particular esse poder-direito ou faculdade, como pensam alguns, de ajuizar uma demanda penal contra alguém. Mas o Estado não transfere o ius puniendi, isto é, o poder de punição, porque o poder de punir permanece integralmente com o Estado. Só o Estado, juiz, pode aplicar sanções contra os autores das infrações penais. Porque sabemos que não é dado a ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Existem 3 espécies de ação de iniciativa privada: a ação penal propriamente dita, a ação penal personalíssima e a ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Na ação penal privada propriamente dita, a vítima pode ingressar diretamente em juízo, com um advogado constituído, é claro. Capacidade postulatória para ingressar em juízo. Ou no caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial. E aí, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, na chamada ação penal propriamente dita, a lei autoriza o ofendido ou o seu representante legal a ajuizar a queixa-crime. É bom grifar que os representantes do ofendido na legislação penal e no processo penal são o cônjuge, os ascendentes, os descendentes ou irmãos. Nesta ordem, conforme artigo 31 do Código de Processo Penal e o artigo 100, parágrafo 4º do Código Penal. Na denominada ação privada personalíssima, somente o ofendido poderá intentá-la, não sendo admitido ao representante legal iniciá-la. Por exemplo, no artigo 236 do Código Penal, que diz o seguinte, abre aspas, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Fecha aspas. O parágrafo único do artigo 236 dispõe que a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então, somente a vítima poderá ingressar em juízo. Se a vítima morrer ou for declarada ausente, esse direito de queixa não é transferido para o seu representante legal. Por fim, vamos abordar sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Admitida quando se verificar inércia do Ministério Público. A citada ação subsidiária tem um patamar constitucional e está no rol dos direitos e garantias constitucionais, especificamente no artigo 5º, inciso 59. A citada ação subsidiária tem patamar constitucional e está no rol dos direitos e garantias constitucionais,
especificamente no inciso 59 do artigo 5º da Constituição Brasileira. E também declarada no artigo 29 do Código de Processo Penal. A lei confere ao ofendido o direito de iniciar ação penal por meio da queixa-crime, substituindo o MP em decorrência da inércia do órgão em oferecer denúncia contra o suposto autor do fato. Significa dizer que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Mas qual é o prazo legal que o Ministério Público tem para ajuizar a ação penal de iniciativa pública? O prazo para oferecimento da denúncia, estando o sujeito preso, será de 5 dias, contado aí da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o indivíduo estiver solto. Então, terminado o prazo do Ministério Público, o particular, isto é, a vítima, poderá oferecer sua queixa-crime ingressando em juízo contra o suposto autor do fato. Outra questão. O particular, isto é, o ofendido, após esgotado o prazo do Ministério Público, terá 6 meses para ingressar com a sua queixa-crime. Mas atenção, anota aí. A inércia do Ministério Público não se confunde com a ausência de requisitos legais para se ingressar em juízo por meio da denúncia, ou mesmo quando houver pedido de arquivamento do inquérito policial pelo órgão ministerial. Isso quer dizer que, se o Ministério Público não encontrar elementos seguros de autoria e materialidade e demais requisitos exigidos pela lei, deixando de oferecer a denúncia, a hipótese não configurará a inércia do órgão estatal, não sendo admissível ao ofendido ingressar em juízo por meio da ação penal privada subsidiária da pública. Outra questão. Uma vez iniciada a ação penal privada subsidiária da pública pelo particular, o Ministério Público poderá ditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Poderá também intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Está certo? Então, anota aí. Quando a lei expressamente declara a ação privativa do ofendido, então ela será de iniciativa privada. Isto é, quando o tipo penal declarar expressamente, abre aspas, somente se procede mediante queixa, fecha aspas, ela será de alçada privada. Anota aí também. A queixa-crime é a forma pela qual se pode iniciar uma demanda privada. A queixa-crime é uma peça processual, privativa do ofendido, e deve ser elaborada por um profissional habilitado, com capacidade postulatória. Isto é, por um advogado, defensor privado ou público. E a peça deve ser encaminhada à Justiça. Anota aí para finalizar. A queixa-crime não é encaminhada à delegacia, porque essa peça, como já esclarecemos, possui uma função própria. Trata-se de uma peça jurídica processual, não administrativa, proposta apenas em juízo e nos crimes de alçada privada. Se você quiser comunicar uma infração penal, deverá fazer um registro de ocorrência na delegacia ou elaborar uma petição, que no ambiente jurídico comumente denominamos de notícia de crime. Ou poderá também relatar o fato diretamente ao Ministério Público, seja ele estadual ou federal. Curtiu? Siga-nos nas redes sociais.